Então, pessoal, vamos fazer aí o último tutorial, explicando a parte que a gente viu na aula dessa semana, mostrando a parte de trazer um arquivo de PSD, fazendo máscara animada e, por fim, um efeito aí para a parte do audiovisual, né? Então, vamos lá só colocar nossa composição aqui na tela, né? 1280 por 720, 24 quadros por segundo. Então, o que é... Ah, tá com duas já. Então, o que a gente tem que fazer? Na hora que for trazer esse arquivo PSD, é a mesma coisa que a gente fazia com o Illustrator. Aqui, ó, Composition, você coloca para manter reter os layers. Algumas pessoas estavam com esse botão ativo aqui, ó, com Photoshop Sequence ou Illustrator Sequence. Deixa isso desligado, senão ele acaba realmente agrupando os arquivos se vocês fizeram lá com algum título sequencial. Então a gente traz para cá, dá um OK na tela seguinte. Então você está aqui com o seu arquivo, você pode dar 2 cliques aqui e trabalhar na composição dele, ou trazer os layers que estão aqui, ó, separados. É uma possibilidade de se trabalhar também. Eu vou trazer só aqui os que nos interessam, aqui para a nossa composição. E aí o que rola? Você pode trabalhá-lo como a gente viu com todos aqueles parâmetros normais que o After já tem a oferecer. De repente aqui o castelo, eu posso mudar aqui o position dele, faço um intervalo de tempo e faço a sua movimentação. Para eu visualizar só esses 2 segundos, a gente pega aqui a barra da área de trabalho, aqui ó, Work Arrange, a gente clica, segura e arrasta para cá. Por quê? Quando você for renderizar, você só visualiza aqueles 2 segundos, não precisa ver o vídeo todo. Ah, mas os meus 2 segundos são ali entre o 3 e o 5, só aqui ó, clica, segura e arrasta, você faz sua alteração para lá. Então você pode ir acompanhando assim cada parte do seu vídeo, sem precisar ficar sempre vendo o vídeo todo desde o começo. Então olha ali, ó, se movimentou. A gente pode trabalhar também questão de escalonamento, né? Aqui eu vou aumentar. O problema é que se você aumenta muito, ele começa a dar essa desfocada, a pixelizar, né? Em contrapartida, aqui no caso, como é bitmap, você ainda consegue manter uma qualidade boa. Então, se você trouxer uma foto, um elemento que esteja lá no Photoshop, já traga ele maior, para daí você colocar ele no tamanho um pouquinho reduzido, né, de repente, para daí quando você fizer a ampliação, ele não perder qualidade. Outra coisa que a gente também, o pessoal perguntou ali na sala, seria questões assim para fade in e fade out. Então, é opacidade, gente. Só trabalhar aqui, ó, você coloca 2 quadros-chaves de opacidade. Aqui no primeiro, obviamente, como é de entrada, você deixa no 0. Então, ó, quando você for animar, ele surge. O fade out é o contrário. Você deixa aqui o primeiro com 100 e o segundo você também deixa com 0 e pronto. Aqui, ó. Não precisa procurar plugin nem nada. Isso daí é questão aí só de utilizar as ferramentas que você já tem, as ferramentas nativas. E, por fim, a gente pode adicionar aqui uns efeitos, que isso pode facilitar a nossa vida. Aqui, ó, colocar o True. E daí o que isso vai rolar? Aqui surgiu a aba de efeitos, você pode manipular por aqui ou aqui por cima. Então, primeiramente aqui, ó, ele está vendo onde que é o centro do True. Ele é esse símbolozinho que está escondido aqui, ó. Então eu quero que ele vá lá para o meio do meu castelo. Então é só você posicioná-lo. E por que isso? Porque quando eu fizer, ó, por mais que o castelo esteja se mexendo, vejo que esse círculo aqui, ó, ele ficou no centro do castelo. Então o que isso significa? Que quando eu for fazer a distorção, ele vai acontecer ali, ó. Faço aqui a distorção. Então ele se movimenta e faz a distorção ali como a gente planejou. Beleza? Então, questões de efeitos seria basicamente isso com o bitmap. Então é uma coisa que pode auxiliar o pessoal, de repente tem uma facilidade maior de trabalhar com o Photoshop ao invés do Illustrator, né? Então só para vocês saberem também essas questões aí que fica mais fácil. Outra questão é se você for trabalhar de repente com um projeto sequenciado dentro do After. Então, deixa eu só fechar aqui. Aí. Então você vai importar aqui, ó, a nossa ilustração aqui, ó, tem o final 01, a outra 02 e 03. Assim como a gente viu no Flash, o Premiere também trabalha dessa forma. Se você clicar aqui no primeiro, ó, ele já ativou PNG sequência. Então, quando eu fizer um Open, ele tá ali, ó. Diferente do que se eu for exportar uma só, desligar aqui a sequência, não Open, ó, veja que até o símbolo muda. Aqui é um símbolo que é uma imagem, um PNG,
E aqui, ele está aqui ó, como se fosse um monte de fotinhos em perspectiva indo lá para o fundo, que daí é a sequência agrupada. Então eu posso trazer isso para cá, e tá aqui ó, o meu personagemzinho correndo. Vamos aumentá-lo um pouco, só para vocês. Vamos dar um zoom, na verdade, que para vocês poderem vê-lo. Ó, ele está correndo. Só que qual que é o problema disso? Apertar mais para dar zoom na timeline, menos dar zoom na timeline. Aqui em cima, ou você usa o scroll, usa o Ctrl mais ou Ctrl menos. Então, aqui o que a gente vai fazer, ó. Se eu for visualizar só aquele pedaço, ele fica correndo. Só que vejo que ele está correndo muito rápido, porque é uma animação em 12 segundos, 12 frames por segundo, e nossa composição está com 24. Então eu vou aqui com o botão direito, Time Scratch, e vou aumentar aqui para 200. Então a gente vê aqui agora, ó, eu vou assistir de volta, ó, já ficou no timing correto pro nosso personagem. Ah, mas eu quero que ele ande mais tempo. Então, ele não vai aumentar porque, óbvio, ele agrupa aqui só a quantidade de quadros que foram utilizados. Não tem como você trazer uma informação maior. Diferente do que for aqui em fotos, ó. Se for em fotos, ele acaba indo até o final. Daí você pode, de repente, reduzir, se quiser, trazer para cá, ó. Você pode fazer essas adaptações. Mas aqui não. Então, como que a gente pode trabalhar? A gente faz aqui um Ctrl D, que é o Duplicate, que é esse aqui. Então a gente traz para cá. Vou aumentar aqui o zoom só para ver certinho aqui. A gente faz aqui outro. E mais um. Então o que que acontece, gente? Eu tenho uma sequência maior aqui de animação dele. Só que o problema disso é o quê? Putz, a gente já tem 4 camadas novas. Então a gente pode trabalhar. Como ele aqui na timeline ele não consegue fazer uma pasta, a gente seleciona essas 4, botão direito pré-compose e faz aqui, ó, bin. Então ele agrupou tudo dentro desse arquivo aqui, esse marrom claro. E daí para cortar eu Ctrl Shift D. Como isso aqui fazendo a gravação não funciona o atalho, é só clicar aqui, ó, Ctrl Shift D, que daí ele ativa uma ferramenta do Camtasia, por isso que não dá certo. Então é isso aqui, ó. Você tem essa parte, olha, ó, sumiu porque o resto não interessa. E daí eu preciso continuar mexendo, é só você dar 2 cliques aqui ó, na composição que criou e tá ali seu arquivo. Você pode alterar de repente alguma coisa, mudar a cor, o que for ali que precise, a edição que precise fazer. Cansou de mexer, não quer ficar aberta essa abinha, é só fechar aqui, ó, aqui o castelo também, aqui a nossa composição. E aí você pode fazer o uso dessa sequência pronta. Que daí o que que rola? A gente pode, por exemplo, colocar aqui de volta, trazer os elementos. Tá aqui o bin. A gente pode então fazer a animação dele aqui no cenário, já que já tem bastante espaço agora, bastante walk dele. Então a gente só pode usar aquelas coisas lá que a gente já viu. Position, coloca o position aqui no final, aonde que ele tá, né? Ali, ó. Se eu for testar, tá ali o bin andando no cenário. Bem tranquilo isso. Outra questão que a gente também pode fazer aqui umas outras circunstâncias, que nem de repente vou usar aqui o Scale, e aqui no position final, quero trazer ele um pouco mais para cá, e vamos dar uma exagerada aqui, uns 600. Então, o bin está vindo lá do fundo aqui para frente, e não apenas isso, aqui se eu ligar as ferramentas de 3D, eu posso rotacionar aqui, ó, como se ele tivesse realmente vindo lá do fundo para cá. Então você simula um fake 3D. Então às vezes pode facilitar. Óbvio, se você já exagerar, ó, ele não tem volume, né? Então ele vai ficar parecendo uma folha de papel. Mas já dá para fazer muita coisa com esses recursos nativos. Então, encerrando essa parte aqui de imagens bitmap, a gente viu lá o exemplo também com o vídeo. Então vamos trazer para cá. Que daí o que que acontece? Vamos aumentá-lo só um pouquinho para ele ficar no tamanho ali da composição. Aí. Então, a gente está aqui com o nosso vídeo, lá do Home to Modern. Vou pegar ele aqui um pouquinho para frente, que é aquela hora que mudou o plano, aqui, que fica o plano mais aberto. Então, tá aqui, ó, os guarda-chuvas, que a gente comentou. Então, daí o que vai rolar? Vamos duplicar essa camada, né, Ctrl D. A gente vai ocultar aqui a primeira. E a gente vai fazer aqui, usar o Tint. Tinta sem o A, né? Aplica nesse vídeo, ó, ele tirou a cor. O de cima a gente vai usar outro efeito. A gente vai usar o Leave Color.
E daí o que acontece? Ó, você pode usar por aqui, pela aba lateral, ou você pode vir aqui, ó, selecionando aqui o vídeo, tá? Não clique nele. Vir aqui, ó, a mesma coisa aqui, ó, Color Correction, tá aqui o Leave Color. Então, tanto faz para onde quiser acrescentar. E como que ele vai funcionar? Aqui, ó, Color to Leave, você seleciona com conta-gotas aqui o amarelinho, e o Amount to the Color você deixa em 100. Então, olha só, ficou só a cor dos guarda-chuvas amarelo na nossa cena. Então, isso ficou bem legal. De repente, se não curtiu, a gente pode vir aqui, Change, aqui, ó, Change to Color, misturar os efeitos, e você pega lá de volta o amarelo, e você pode escolher aqui outra cor que você queira deixar pro guarda-chuva ali, ó. Que é mais ou menos o que o pessoal fez naquele filme lá do Frank Miller, lá o Sin City, que daí estavam lá com aquele verde lá para chroma key, e daí faziam aí inserções de cores que queriam para ficar sendo mais chamativo, né? Então, é uma possibilidade de ser trabalhada. E daí depois disso, qual que é o problema? A gente vai ter que fazer, suponhamos que eu queira só esse primeiro guarda-chuva aqui dessa moça aqui que aparece aqui no começo, né? Vou colocar a partir daqui, deixa eu trazer minha área de trabalho. Então eu posso fazer aqui, ó, com a Pen Tool, uma máscara animada. Opa, não estava com efeito de máscara. Só mudar para cá, ó. Esse aqui é máscara, esse aqui é Shape Layers, né? Ó, Tool Create Máscara. Que daí, ó, é o amarelo, a formação amarela. Então, tá, tirar essa camada que ele criou ali, uma camada dele aqui, pronto. Então vamos colocar aqui a máscara. Então daí o que acontece? Ó, a gente terminou a máscara, os outros guarda-chuvas não estão com a cor amarela mais, é só esse. Só que o problema disso é a mulher se mexeu, né? Então a gente tem que vir aqui, ó, na aba de máscaras, abre ela, Mask Path a gente liga o cronômetro, e aqui, pronto, faz uma mudança. Conforme ela vai se deslocando, você tem que ir mudando. E daí aqui a intervalação, o After faz, né, ó, não precisa também ser tão minucioso. Aqui, a gente tem que fazer de volta. E daí o que rola? Aqui, por exemplo, quando ela começa a encontrar com os outros guarda-chuvas, ó, a máscara já não funciona. Clica fora, e aí você vai editando nó por nó, para ir arrumando para que dê certo, né? Para que não fique invadindo o outro utensílio ali colorido. Então a gente pode até fazer aquelas coisas assim de dar uma distorcida aqui. Ó, opa. Então vamos ver, ó. Ela veio pra cá. E assim, deixa eu só puxar pra cá pra... Já valeu aqui o exemplo. Tinha a musiquinha, não precisa da música que vai ficar pela metade. Tem um outro vídeo também com áudio. Então ali, ó, tá ali a máscara animada. Beleza, gente? Então é uma maneira aí que vocês podem trabalhar. Muita coisa é feita com máscara animada. Então é legal ver isso. Então vamos deletar esse aqui. Ocultar por enquanto. E por fim, o que a gente viu lá? Um efeito visual, né? A gente liga aqui. Vamos pegar aqui um novo sólido. Ele vai perguntar as informações, né? 720. A gente vai manter isso, cor preta, dá um OK. E a gente vai vir aqui em efeito. Vamos fazer um Simulation e um Particle System 2. Então o que esse efeito faz? Ó, ele parece aí como se estivesse saindo faíscas de um equipamento elétrico. A gente vai fazer aqui primeiro, mudar a posição da base dele. Então colocar aqui embaixo. A física, ele está como explosivo, vamos colocar Fire. Então ó, ele já está assim, indo para cima. E o tipo de partícula, a gente vai usar o Bubble. Aqui, ó. Então, tá ali a maneira que a gente optou. Daí, então você vai fazer o que agora? Você vai ter aqui, ó, vários parâmetros para começar a ir regulando isso. O Depth, Size, a gente vai dar uma reduzida. Foi o Birth, agora o Depth, né? Então, estava ali um pouco daquele jeito, a gente vai deixar aqui um pouquinho menor. O Longitude, a gente também vai dar uma reduzida nele, deixar para 1. Que daí, ó o que está acontecendo, que legal, ele já está ficando ali em cima um pouco mais encorpado, já começou a aparecer até o vermelho. Então fica bem interessante isso. O Extra, aqui a gente também dá uma reduzida. Aqui, ó, que nem a gente falou em sala, sempre vejam, às vezes façam uns excessos só para vocês verem o que está acontecendo.
Vamos dar uma reduzida, que a gente quer que ele fique mais agrupado. O Velocity a gente também dá uma reduzida aqui para ficar mais concentrado ali o fogo. Aqui a gente vai fazer o efeito de fogo, né? Como se fosse uma labareda, ó. Como já está ficando bem interessante isso. E o Radius a gente deixa aqui em 0, né? Que daí eles ficam ali tudo junto. Então, ó, já está ficando legal isso. E daí na sequência que a gente faz? A gente vai ligar aqui, dentro aqui da camada, a gente vai ligar aqui o The Blur, para significar o quê? Que vai ficar esse blur geral ativo. Então aqui, ó, ele já deu uma desfocada, ó, a partir do momento que... Ó, já está quase parecendo aquele fogo quando você olha de longe num dia de sol, né? Então já ficou aqui com esse aspecto. E agora a gente vai complementando para finalizar isso. Vai colocar o Fast Blur. Vai colocando aqui, você deixa ele com 4. Então ó, já também já reforçou o desfoque. A gente vai colocar o Echo. Echo. Pode dar só 2 cliques também. Então o que o Echo fez? Ele já deu essa intensidade na cor do fogo. Então aqui a gente vem menos 0,008 e aqui no Number de Echoes você coloca 2. Que daí, ó, ficou bem mais vivo. Então ó, olha só como está ficando legal o nosso fogo. Deixa eu deixar aqui em Turf. Já explico o que é isso. E daí a gente já pode ver a questão da cor da partícula aqui. Que daí é lá no primeiro que a gente colocou, a Particle System, né? Aqui o amarelo a gente pode colocar ele aqui um pouquinho mais puxado para o branco, ó. Olha só como já ficou bem interessante, bem mais realista, né? A gente vem aqui, coloca agora o Curves, aquela coisa do Photoshop que vocês já devem ter visto, né? No primeiro ano, para fazer regulagem aí de cores. Vai ser o que aqui, ó. Eu vou puxar um pouco para cá, veja como tá ficando a intensidade ali, ó. Como ficou mais bonito. E a gente faz isso aqui no canal Alpha. Que daí ele também, inclusive, dá um desfoque aqui em cima, ele perde um pouco disso, né? Vou colocar aqui, ó. E daí a gente adiciona outro Curves, também no canal Alpha, e faz daí uma curva aqui um pouquinho mais acentuada desse jeito aqui. Então olha só como já tá interessante o nosso fogo. Para dar aquela distorção particular que o fogo tem, né? A gente coloca o Turbulent. E daí a gente pode fazer aqui, ó, definir aonde que vai ser essa distorção no nossa chama. A gente coloca um pouquinho aqui no topo, né, que é onde que ela justamente se perde. Que daí, ó, olha que legal que ficou ali, ele vai se espalhando mesmo. E daí a gente também faz aqui, ó, o que? Coloca um Twist Smooth para ficar mais suave. Olha. E daí aqui no Amount a gente muda para 22 e o Size para 120. Então aqui ficou. E o Pin a gente deixa em horizontal. Cadê? Em horizontal. Cadê? Como se tivesse influência de vento e tudo mais. Por fim, para ter uma distorção ali, a gente vai colocar um Vector Blue, para que esse fogo não fique tão assim artificial. A gente deixa ele aí com... a gente pode deixar aqui o Amount com 22. Vamos ver como que fica. Acho que ficou um pouco estranho. Vamos deixar com 10. Com 10 está melhor. Aqui, ó, tá mais legal. 22 estava muito fragmentado, parecendo ali quase um vitral. E para parecer que o fogo está aceso, vamos colocar um glow. Aqui, glow. Então daí a gente vem aqui no raio, coloca 83. E no glow intensity a gente coloca 0,4. Então estamos aqui com o nosso fogaréu. Então se der o play aqui, ó, olha só como que ficou. Se a gente for pegar lá no início da timeline, a gente vê o fogo nascendo. Então também, de repente, às vezes, se você quer fazer esse tipo de circunstância, é uma possibilidade. Então, gente, é muito legal esses efeitos, trabalhar dessa maneira. A gente pode ter uns resultados bem interessantes, aí dependendo de cada tipo de projeto, óbvio. A gente está trabalhando muito mais voltado para o motion, mas aqui se vocês forem trabalhar com audiovisual, justamente aí tem essas possibilidades. E como vocês viram aí, a gente trabalha questões de segundos, né? Porque cada câmera fica alguns segundos lá no vídeo e depois você tem que fazer um outro efeito. Aqui a gente tem essas opções aqui de qualidade de visualização, que aqui, ó, se ligar o quarter, você está com 1/4 da qualidade da imagem. Mas veja, ó, o render foi bem rapidinho aqui para ver o fogo. Quando vocês forem fazer a exportação final,
vocês usam full. Por que tem essa diferença? Porque às vezes você está fazendo ali um efeito, só preciso ver se deslocou, só preciso ver se ampliou, reduziu, você não precisa exigir tanto processamento. Mas no full, sim. Que daí aqui, se eu for fazer o teste, veja como ele já está demorando bastante para fazer a renderização. E quando vocês forem fazer a exportação final do seu vídeo, tem que sempre estar em full. Enquanto vocês estão trabalhando, pode deixar um pouco menos. Mas durante a exportação final, é necessário ter aqui com essa qualidade máxima, né? Óbvio, vai gerar um arquivo bem maior, mas é questões aí para que você não perca nenhum detalhe do trabalho que você fez aí ao longo das semanas. Ali, o fogo, como com full ele fica bem bonitão. E daí, com base nisso, o que rola? Você pode inserir lá nos vídeos, né? Que nem a gente viu ali, eita, cuidado do Ted ali pegando fogo. Ali, morreu. Então, o que a gente pode fazer? Aqui a gente foi lá, aquela parte lá na frente por 10 segundos. Aqui. E a gente pode usar todos esses efeitos, O Transform continua aqui. Então a gente pode trabalhar aqui, o Scale. A gente pode colocar aqui em cima. E fazer aqui, um Position. E daí aqui, o foguinho vai acompanhando ali o guarda-chuva da senhora. Aqui um pouco mais pro final. E óbvio, aqui, como a câmera vai se afastando, a gente pode também combinar os elementos, né? Aqui o Scale estava aqui. Só que daí quando ele chega aqui, ele já tem que estar menor, né? O fogo não aumentou de repente. Então a gente pode deixar um pouquinho menor. E colocar aqui no outro frame ali, olha. E daí quando a gente faz aqui o render, vamos puxar pra cá, nossa área de trabalho. Ali, foi o guarda-chuva pegando fogo e ninguém avisou ela. Por fim, ali que a gente não tinha visto. Sim, gente, importante também isso aqui, O After não é aquela coisa assim que o pessoal fica postando aquelas coisas de Photoshop que, como o cliente acha, que é criar banner automático, criar cartão de visita. O After é a mesma coisa, não é o botão criar efeito de fogo. Você juntou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 efeitos para sair o efeito de fogo. Então é aquela coisa, tem que dar uma pesquisada aí para ver o que vocês querem fazer, que não é, por mais que ele tenha milhões de efeitos a cada um deles aqui, é a composição certa de cada um deles. Assim como esses aqui que vocês já fizeram, vocês podem de repente trocar de cores, né? Que nem sugeriram lá na sala. Aqui o vermelho, vamos usar aqui um fogo azul, né? Como já ficou mais macabro, coisa assim, é uma outra situação. E fica bem legal isso, aí vocês depois começarem a fazer as suas próprias configurações. Por fim, a gente viu lá assim também, se for colocar música ou efeito de áudio, né? Aqui é uma música com arquivo MP3. Cadê? Ele não está aceitando porque o título do arquivo é muito longo. E também tem caracteres japoneses, né? Então vamos tirar eles aqui, deixando só mais curtinho. Então tá, pronto. Vou colocar aqui uma música. E daí o que acontece? Só arrastar aqui, do mesmo jeito. E daí de repente você vai lá testar ali, vamos ver. Só que de repente, eu não quero esse trecho. Vai lá, usa o split layer, tira o começo que não interessa e você vai procurando daí o trecho que você quer da música ali, De repente, é esse trecho que eu quero. Vamos dar o play aqui. Beleza, gente? Para exportar, você vem aqui em Composition, Add to Header Key. Aqui em Lossless, você clica, ele vai abrir aqui um pop-up para você escolher o formato de arquivo. A gente sempre recomenda o H.264, que é o MP4. Então ali, já mudou. E aqui o áudio que a gente falou na sala, ele sempre vem desligado, porque você faz o efeito no After, você manda isso pro editor, normalmente ele joga o vídeo no Premiere, e daí o técnico de som que vai fazer inserções dos efeitos sonoros, da música, toda a sonoplastia daquela sua produção. Mas que nem aqui, se a gente está trabalhando com vídeo curto, óbvio, você também tem essa possibilidade de colocar áudio, senão não teria essa opção. Aí você só liga o áudio output. Importante isso, ele por padrão vem ligado, você tem que ligá-lo. E daí vai fazer a sua exportação. Dá um OK. Aqui você escolhe aonde que você vai querer salvar este arquivo. Então aqui a gente tem composição 1, vou dar um save. E daí aquilo lá que a gente falou. Se eu for renderizar, vamos ver aqui, ele está indo bem rapidinho.
Mas o que? Ó, ele tá com um quarter aqui, ó, a gente não mudou para full. Então, tanto que nem apareceu ainda a estimativa de vídeo. Vamos ver ali, ele já está quase terminando. Então, aquilo lá que a gente comentou, ó, a estimativa é de 1 minuto. Para a gente finalizar aqui a exportação daquele trecho, inclusive, só que a gente fez ali o efeito de fogo. Isso que é importante, ó, a gente não está exportando o vídeo inteiro ainda. Então, barulhinho mágico significa que terminou. Ó, a gente só exportou esse trecho. Se você quiser exportar o vídeo todo, tem que ir lá colocar no vídeo todo. Então aqui depois eu mudo para full. Ó. E a gente tem que fazer daí outra exportação, se você esqueceu de algum detalhe. Mesma coisa aqui, ó, lossless, muda lá para H264, audio output. E vamos colocar aqui, ó, comp2. Daí você dá um save. Então aqui só para a gente comparar. Olha só. Oh, foi mais rápido até, acho que por causa que ele já estava no buffer, por causa que a primeira vez ele estava lá processando ainda. Então, acabou sendo mais rápido e a gente está lá com os 2 vídeos exportados. Beleza, gente? Então, se tiverem alguma dúvida, é só mandar lá no e-mail. Boa sorte para todos e que venham as férias. Tchau!